Oi turma, tudo bem com vocês? Professor Paulo Henrique Porcena. Vamos hoje para a nossa aula de ciências. Na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre a cadeia alimentar. O que será isso, hein? Em algumas aulas passadas a gente começou a dar uma falada sobre a alimentação dos animais. A gente até viu que existem aqueles carnívoros que comem apenas outros animais, herbívoros que comem plantas, onívoros que comem os dois. A gente deu uma comentada. E aí a gente vai ver então sobre a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é como se fosse uma organização, uma sequência de quem se alimenta de quem. Porque o ser humano, os seres vivos, eles têm que se alimentar para poder conseguir energia, para poder conseguir sobreviver, desenvolver os seus organismos. E a cadeia alimentar é como que isso é organizado. É a sequência, então, de transferência de energia de um ser vivo para o outro. Olha só o que é, então, cadeia alimentar. É o que eu falei para vocês. Olha, eu trouxe uma definição aqui. Cadeia alimentar é uma sequência alimentar composta por determinados seres vivos, que servem de alimentos a outros. Divide-se em níveis tróficos. Então, é uma organização. Então, faz de conta que tem uma sequência de alguém que serve de alimento para alguém. Olha, a vaca foi lá comer o capim, nós fomos lá e comemos a vaca. Então, essa sequência é uma cadeia alimentar. Ela foi organizada. E ela é organizada em níveis tróficos. Ou seja, cada um tem uma função. Olha aqui, eu trouxe uma imagem para vocês verem. Os seres vivos precisam se alimentar, tanto nós, seres humanos, os animais, as plantas. Quais são os níveis tróficos? São esses aqui: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor final, decompositores, tá? Então, é dividido em 3 níveis: produtor, consumidor, decompositor, tá? O consumidor, ele pode ter tanto apenas um como vários. Então, quando tem muitos, aí a gente vai classificando: primeiro, segundo, terceiro, tá? Mas os níveis são produtor, consumidor e decompositor. Vamos ver um pouquinho mais cada um deles. Quem são os produtores? Os produtores são as plantas, os vegetais. Por quê? Porque eles produzem o seu próprio alimento. Eles não têm que comer ninguém, eles não têm que comer outro ser vivo. Eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então eles pegam a energia do sol e transformam em alimento para o seu corpo. Então, os produtores são as plantas, os vegetais. Olha a árvore, cenoura, o arroz, alface, todos os vegetais. Eles produzem o seu próprio alimento, certo? Então, são produtores. O outro nível trófico são dos consumidores. Como eu disse para vocês, pode ter só um ou vários. Se tiver vários, aí a gente vai classificando: primeiro, segundo, terceiro, tá? Mas são consumidores, por quê? Porque eles consomem outros seres vivos. Ou eles consomem outros animais, ou eles consomem os vegetais, certo? Se for consumidor primário, ele vai estar se alimentando de um vegetal. Se for consumidor secundário, ele vai estar se alimentando de um outro ser vivo, de um outro animal, tá? E assim por diante, beleza? Então a gente tem consumidor secundário, terciário, quaternário, consumidor final, que seria o último consumidor, tá? Então o consumidor, ele se alimenta de outro ser vivo, beleza? E os produtores produzem o seu próprio alimento. Olha os exemplos: uma onça que come outros animais, os passarinhos que também comem outros animais, minhoquinhas, plantas, vegetais. Nós, seres humanos, certo? Então nós somos consumidores. E os decompositores está lá no final da cadeia alimentar. Os decompositores, eles decompõem a matéria química morta. Então, eles têm uma função muito importante, que seria o de limpar o nosso planeta. Então, por exemplo, uma árvore morreu, secou. Então, os decompositores vão lá e decompõem aquela matéria para ela desaparecer. Porque senão, já pensou, se nunca desaparecesse, ficasse esse montão de lixo para toda a banda? Então, os decompositores, eles têm essa função de decompor a matéria. É como se fosse desfazer, transformar ela em outros minerais. Quem são os decompositores? Os fungos, como o cogumelo, que eu trouxe exemplo. Olha um pão aqui entrando em decomposição, olha o fungo aqui comendo o pão. E as bactérias.
Então, os fungos e bactérias são os decompositores, beleza? Olha aqui eles. Tá lá no final da nossa cadeia alimentar. E aí, então você veja que cada um se alimenta de alguma coisa, certo? Tudo isso, quando está tudo certinho no ambiente, o nosso ambiente está equilibrado, há um equilíbrio ambiental. Todo mundo se alimenta bem, as plantas estão produzindo seu alimento, etc. Quando falta um ser que serve de alimento para outro, há um desequilíbrio ambiental. Por exemplo, as cobras se alimentam de sapos, certo? Faço de conta que acabou-se as cobras, diminuiu muito as cobras, elas estão quase entrando em extinção. Então, a cobra comia o sapo, o que vai acontecer? Vai haver um desequilíbrio, ou seja, o sapo ele vai se multiplicar muito. Então vai ter uma infestação de sapos. Sapo entrando dentro de casa, sapo no meio da rua, toda banda. Por quê? Tá faltando um animal que se alimenta dele. Lembra quando tinha muita infestação de gafanhotos, aqueles grilos verdes? Por quê? Estava faltando um animal que comia ele. Então, aí de repente, em um certo período do ano, tinha isso demais, né? Para toda banda a gente encontrava aquele grilo. Então, havia esse desequilíbrio ambiental. Então, quando tá tudo certo, tudo ok, tem todos os seres têm seus alimentos ao equilíbrio ambiental, tudo beleza. E hoje vocês então vão fazer atividades sobre a cadeia alimentar, tá? Aqui embaixo está falando para vocês copiar o texto no caderno, mas vocês não vão copiar no caderno, vocês vão copiar atrás da folha, tá? Porque eu preciso receber de volta para dar nota para vocês, tá bom? Certinho? E é isso, até a nossa próxima aula.